Olá, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Já tem algum tempo que eu não gravo vídeo. Porém, eis-me aqui mais uma vez para meditar convosco na palavra de Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de convidá-los a fazermos uma rápida meditação no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5. Vamos ler os versos de número 1 até o de número 12. Capítulo 5, que inicia-se nele o Sermão do Monte, que está registrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Porém, nós vamos nos ater hoje apenas no tema das bem-aventuranças. Então vamos ler? Mateus capítulo 5, versículo de 1 até o versículo de número 12. Diz assim as Sagradas Escrituras: As bem-aventuranças. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Algumas traduções trazem humildes como mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos fazer uma rápida oração, pedindo que o Senhor nos dê a iluminação, a compreensão acerca desse texto sagrado? Oremos. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, por termos, ó Pai, diante de nós as sagradas Escrituras. Pedimos que nos dê a iluminação, a compreensão, para que assim possamos, ó Deus, nos alimentar da sua palavra, sermos assim edificados nela, para que assim possamos viver uma vida pautada, que glorifique e enalteça o seu santo nome, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, vamos falar hoje sobre a felicidade plena do cristão. O título desse sermão é sobre a felicidade que o cristão tem como algo intrínseco, algo que está dentro dele e que ele demonstra através da sua vida em algumas características que Jesus deixou bem claro aqui quando ele ensinou ali aos seus discípulos sobre as bem-aventuranças. Nós vemos no versículo inicial que Jesus, ele estava o quê? Vendo as multidões. O Sermão do Monte, ele foi escrito, segundo alguns estudiosos, acredita-se que se trata de uma coletânea de vários ensinos de Jesus, e aqui Mateus, ao escrever aos judeus, ele procura sintetizar, ele procura de forma sistemática trazer ao conhecimento dos judeus os ensinos de Jesus acerca de vários assuntos. E aqui nós vemos que Jesus ele
sobe ao monte, ele se assenta ali, como era costume dele fazer, e então ele começa a ensinar aos seus discípulos, bem como a todos aqueles que iam ao seu encontro, não somente para serem curados, mas também para aprenderem acerca da fé. Então Jesus ele inicia esse discurso dizendo: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqui eu vou usar um comentário do pastor Itamir Neves, onde nós vamos ver alguns significados do que Jesus realmente quis dizer ao mensurar essas características. Então, como nós vemos aí, Jesus ele inicia dizendo: bem-aventurado os pobres. Algumas traduções também nós veremos essa palavra traduzida como humildes de espírito. E, ao mesmo tempo, Jesus ele mostra que essas pessoas elas são bem-aventuradas. A tradução dessa palavra bem-aventurado é feliz. Algumas traduções também nós veremos: felizes são os pobres de espírito, felizes são os humildes. Então, nós vemos aqui que Jesus, ao tratar com os seus discípulos, ele procurou deixar bem claro que ser humilde de espírito é reconhecer a total indigência espiritual, a miserabilidade diante da grande riqueza que há em Cristo. O que isso tem a nos ensinar? Isso traz à luz o ensino de que o homem, quando ele está vivendo a parte de Deus, ele é um miserável, ele é um pobre pecador que se encontra em um estado de queda, ele se encontra debaixo do juízo divino e ele não tem condições nenhuma de se aproximar de Deus. Por quê? Porque ele é um miserável, ele é um pobre, ele não tem condições de aproximar-se do Deus Todo-Poderoso, porque ele jaz no caminho que é abominável aos olhos de Deus. Então, Jesus ele chama a atenção para nos mostrar que uma das características do cristão autêntico, daquele que realmente alcançou a plena felicidade em Deus, é que ele veio a reconhecer que ele era um pobre, miserável pecador, que ele precisava realmente de se humilhar diante de Deus, que ele precisava assim do favor divino. E é isso que nos deixa bem claro aqui o autor a nos comentar sobre essa primeira característica, a miserabilidade, né? A pessoa realmente era uma pessoa que estava debaixo de maldição, de um total estado de deplorável, de miséria absoluta, sem condição nenhuma. Porém, ao reconhecer o senhorio de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, ele então recebe o perdão dos seus pecados e ele passa então a fazer parte do reino dos céus. Então, essa é a primeira característica do cidadão do reino de Deus, pois sem ela não há salvação. Então, é necessário que a gente venha convidar a Cristo para tomar o controle do centro da nossa vida. Então, Cristo tem que estar no controle absoluto do nosso ser. Por quê? Porque nós fomos comprados com o seu precioso sangue, éramos escravos, porém ele nos comprou, ele nos redimiu, ele nos resgatou do poder do pecado e da morte, e hoje nós devemos estar totalmente sujeitos à sua vontade, sendo assim servos humildes, que reconhecem que não poderiam estar ali diante de Deus, mas
que de acordo com a graça divina, com o favor imerecido, tiveram assim essa oportunidade. Mas o que leva essa pessoa a alcançar essa graça de Deus? Vamos ver aqui. No versículo 4 ele diz: bem-aventurados que choram. Por quê? Porque serão consolados. Chorar é expressar através das lágrimas os sentimentos que estão no coração. Então, chorar nada mais é que você externar sentimentos que estão dentro do seu coração. É a demonstração visível do arrependimento pelos pecados próprios e dos outros. É a lamentação, o choro, o constrangimento pelo pecado por termos quebrado o padrão de Deus. É a admissão diante de Deus de que pecamos e nos arrependemos. Então, o cristão autêntico é alguém que ele lamenta, que ele veio a lamentar antes de ser alcançado pela graça de Deus, após ser alcançado pelo favor divino, ele vem a lamentar o seu estado deplorável, ele vem reconhecer o seu estado de miséria em que ele se encontra, e então ele chora, então ele se arrepende, e então ele se humilha diante de Deus, reconhecendo que somente o favor divino é capaz de fazer com que haja essa reconciliação dele para com o Deus que o criou. E assim ele alcança esse favor de poder estar diante de Deus e receber assim o que? A bênção. Ele recebe a felicidade, ele passa a gozar do consolo divino. Então ele passa o quê? A ter a plena certeza de que nessa terra ele ainda passará por momentos que ele terá que estar reconhecendo que é pecador, que precisa da graça de Deus, mas ele olha para o céu, porque ele sabe que vai chegar o grande dia no qual ele será redimido por completo. E ele passará a estar plenamente vivendo uma vida de santidade, uma vida plena na presença de Deus, onde a Bíblia nos fala que ali no céu não haverá mais pranto, nem choro, nem dor. Seguindo, no verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso é aquele que entrega os seus direitos a Deus. É alguém que sem reserva se entregou a Deus. Passou a viver na dependência de Deus. Ele já não toma as decisões por si só, mas ele vive uma vida de entrega total à direção de Deus. Mansidão é considerar tudo como sendo emprestado por Deus. E essa palavra também, ela pode ser traduzida como humildade. Por quê? Porque é alguém que realmente tem a humildade de reconhecer que a vida que ele tem é de Deus, que o favor que ele tem de poder se aproximar de Deus, de poder passar a ter felicidade no seu viver cotidiano, provém de Deus, tudo provém de Deus, a sua salvação, o seu resgate. Então ele é uma pessoa grata, ele é uma pessoa mansa. É nos considerarmos mordomos, cuidando das incumbências que ele mesmo nos deu. Mansidão é uma maneira de reagir diante das circunstâncias adversas, demonstrando que não perdemos nada, nem nossas energias, nem nossas capacidades, porque Deus é soberano e controla todas as situações. Então o cristão reconhecer que ele está vivendo para louvor e glória do nome do Senhor, e mesmo diante das circunstâncias adversas, mesmo diante das lutas, das dificuldades, ele não se desespera, mas ele descansa em Deus, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que todas as coisas cooperam, como nos está relatado ali em Romano, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle, Deus há de fazer com que a situação que aparentemente é contrária à normalidade, ela venha se transformar em algo que venha glorificar o nome de Deus. Seguindo,
Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, eu quero chamar a atenção para essas duas palavras aqui, fome e sede de justiça. Ter fome e sede de justiça tem um significado espiritual. Tá? São os cristãos que, por desejarem profundamente o triunfo final de Deus sobre o mal e o estabelecimento pleno do seu reino, desejam também que eles próprios sejam transformados e assim só ajam de maneira justa e reta. Então, é aquele desejo, é aquela vontade dentro do seu coração de obedecer a Deus, de agradar a Deus, que diante das injustiças do mundo, diante da pecaminosidade que há no mundo, ele almeja com que a justiça de Deus prevaleça, ele deseja com que aqueles que estão buscando no pecado, no viver desenfreado dos prazeres, venham realmente abrir os olhos, venham alimentar-se da palavra, venham serem saciados realmente por aquilo que irá satisfazer o seu coração, a sua vida em si, que é conhecer a Deus. Por quê? Porque ele já foi dessa forma, porque ele já viveu dessa forma, e porque diante da sua vida cotidiana, em muitos momentos, ele acaba por passar também por momentos difíceis, e ele tem essa sede, esse desejo de viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida que glorifique, que enalteça ao Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, ele tem a plena certeza que Deus tem a paz necessária, a alegria plena para lhe conceder. E aí, isso já está em ligação com a próxima bem-aventurança, quando ele diz o seguinte: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é colocar-se no lugar de outra pessoa, até o ponto de poder ver com seus olhos, pensar com sua mente e servir com seu coração. Ser misericordioso é perdoar completamente, como fomos perdoados por Deus. A bem-aventurança pela misericórdia é sermos agraciados continuamente pela misericórdia de Deus. Então, bem-aventurado que os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. Então, o cristão autêntico é alguém que ele sabe que ele foi alcançado pela misericórdia divina. Ele não era merecedor, ele não é merecedor da graça de Deus. Porém, Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, estendeu a sua destra para ele e o resgatou do poder do pecado e da morte. Concedeu a ele o perdão dos seus pecados, remiu ele do estado de miséria em que ele se encontrava. Então, da mesma forma que ele reconhece a misericórdia de Deus na vida dele, ele tem misericórdia de outros. Ele se compadece daqueles que estão andando num estado de perdição e que estão caminhando a passos largos para o inferno. E aí, seguindo aqui, o verso 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpeza de coração é ter integridade, consciência limpa, não havendo nada de que possamos ser acusados. Então, os limpos de coração são aqueles que realmente foram redimidos, foram alcançados pela graça de Deus. A Bíblia nos fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Então, o limpo de coração, ele alcançou esse favor de Deus de ser purificado do seu pecado. A sua natureza já não é mais, ele não é mais guiado pela sua própria natureza, mas a ação do Espírito Santo de Deus na vida dele faz com que ele tenha sentimentos diferenciados do que ele tinha antes. Então ele passa o quê? A ter essa alegria plena de poder saber que ele pode se aproximar de Deus, de saber que ele pode se congratular com Deus. Por quê? Porque ele está limpo. Porque a Bíblia fala que o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado é algo repugnante aos olhos de Deus. O pecado, ele nos distancia das pessoas também. Ele faz com que nós venhamos chegar a um estado deplorável de vida, como nós vemos em muitos momentos na vida
que nós passamos aqui, pessoas que chegam em um estado deplorável, mas isso também não significa que outras pessoas que aparentemente não praticam determinados atos não estejam também num estado de pecado, de impureza, porque há também o pecado oculto, que muitas das vezes é pior do que aquele que está sendo externado. Então, nós temos que ter essa plena certeza que nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós somos limpos, nós estamos prontos para poder nos aproximar de Deus. Por quê? Porque nós fomos lavados, nós fomos remidos, nós fomos purificados por Cristo Jesus. E o 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. É recebermos o fruto da reconciliação, a paz com Deus, é estarmos em paz com Deus e conosco. Então, como a palavra de Deus nos diz que o homem, antes de ser alcançado por Deus, ele se encontrava em um estado de inimizade para com Deus. Por quê? Porque o que faz separação entre Deus e os homens, né, como eu já mencionei, é o pecado. Então, o homem era inimigo de Deus. Porém, através do sacrifício vicário, através do perdão que nos foi concedido, através do ato de justiça plena que foi feita por Cristo Jesus. Então o homem ele passa o quê? A se reconciliar com Deus, ele passa a ter paz, ele passa a ter um relacionamento com Deus. Ele for o quê? Reconciliado com Deus, então ele passa a ter essa paz permanente no seu coração. Por quê? Porque ele já não vive mais como Adão e Eva, que ao pecarem estavam fugindo de Deus, como Caim, que ao pecar estava fugindo de Deus. Por quê? Porque ele estava amedrontado, sabendo que realmente ele se encontrava debaixo de maldição, ele era inimigo de Deus. E o homem, quando é inimigo de Deus, ele procura fugir da presença de Deus. Mas aquele que for alcançado pela graça de Deus, aquele que for redimido, aquele que nascer de novo, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a viver em novidade de vida, ele passa a ter comunhão plena com Deus, a ponto do próprio Deus vir habitar dentro dele. O Espírito Santo de Deus é Deus habitando em nós. E para finalizar, ele diz aqui, no verso 10 a 12, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aí o comentarista diz aqui o seguinte: quando a nossa conduta for tão justa e reta como foi o Senhor Jesus, o mundo não conseguirá suportar-nos e nos perseguirá por duas razões: por causa da justiça e por causa de Jesus. Isso significa que a justiça da qual Jesus está falando é aquela que surge pelo fato de sermos discípulos dele. Então, o cristão, quando ele vive uma vida autêntica, uma vida de santidade, uma vida contrária ao pensamento do mundo, automaticamente ele vai ser perseguido. Por quê? Porque ele não vai estar vivendo de conformidade com o sistema do mundo. Mas nem por isso o cristão deve ficar triste por ser perseguido, mas ele deve se alegrar. Por quê? Porque da mesma forma que Jesus fora perseguido, ele está sendo perseguido. Por quê? Porque ele está vivendo de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ele está vivendo de acordo com o padrão divino, que é de santidade, que é de ter uma vida que glorifique a Deus. Isso vai na contramão do que o mundo prega. Então, realmente vai haver esse choque. Mas o cristão deve o quê? Se alegrar quando ele é perseguido por causa do amor de Cristo. Não é quando o cristão vive uma vida errada, uma vida de pecado e acaba sendo zombado, criticado pelo mundo, não. Jesus nos diz que bem-aventurados somos quando nós vivemos uma vida justa e reta diante de Deus, não uma vida de pecado. Então é bom a gente deixar isso bem claro. E por que o cristão também deve se alegrar? Uma implicação clara é que ao sermos perseguidos por associarmos e nos identificarmos com os profetas do Antigo Testamento, eles foram perseguidos por viverem em lealdade para com Deus e por isso pagaram o preço social da rejeição e o preço espiritual da perseguição do inimigo e seus agentes. Então ele nos deixa claro também que da mesma forma que perseguiram os profetas, hão de perseguir aqueles também
que vivem uma vida piedosa, uma vida de santidade. Então, nós devemos nos alegrar também quando somos perseguidos, somos rejeitados pela sociedade, ao vivermos vidas piedosas, assim como os profetas do Antigo Testamento viveram e foram perseguidos. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer aqui algumas perguntas para vocês, que Deus possa, que você possa responder para Deus, tá? Que Deus é quem conhece o seu coração. Você está dentro desse reino? Então, você responda. Cristo é o seu rei? É uma pergunta forte, né? Você realmente está debaixo do senhorio de Cristo? Você já é cristão? Você realmente pode ser chamado de cristão? Cristão não é aquele que apenas diz, eu sou seguidor de Jesus. É aquele que demonstra, através da sua vida, viver de acordo com o que Cristo viveu. É por isso que a igreja foi chamada de os cristãos da época, né? Os discípulos, os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles viviam de acordo com o que Jesus ensinara. Então eles passaram a ser chamados de cristãos ali pela primeira vez na cidade de Antioquia. Que você possa ter o Rei Jesus Cristo entronizado no seu coração, que você seja realmente templo do Espírito Santo de Deus. Então, que você possa guardar essa palavra no seu coração, que você possa meditar nela. Aqui está a referência, Mateus capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 12. Daí para frente nós temos vários outros ensinamentos que quem sabe posteriormente nós estaremos meditando neles aqui, mas que realmente você possa refletir, possa examinar, aqui é muito rápido, essas palavras, que são palavras profundas, são características profundas. Por quê? Porque no momento que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos examinar a nós mesmos. Nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras e realmente fazer um autoexame de nós e ver realmente se nós estamos vivendo de acordo com o que realmente requer que um cristão seja. Então, no momento de escândalos, no momento de tanta falta de credibilidade no meio daqueles que se dizem cristãos, nós precisamos mostrar realmente o que é um cristão. Não que nós devemos buscar através de práticas dos nossos próprios esforços. Isso não. Nós realmente precisamos falar, Senhor, realmente eu sou um discípulo do Senhor, eu tenho seguido ao Senhor fielmente. Se não, Pai, eis-me aqui, Senhor, estou pronto a reconhecer o meu pecado, a reconhecer a minha miserabilidade. Eu reconheço que Tu és um Deus misericordioso. Pai, perdoa os meus pecados, me lava, me purifica, faz de mim um discípulo realmente do Senhor. Porque ao reconhecer isso, com certeza Deus, através da ação do Seu Santo Espírito em nós, Ele fará com que nós venhamos viver em novidade de vida, venhamos viver uma vida autêntica para louvor e glória do nome dEle. Eu agradeço por poder trazer essa palavra, peço que vocês continuem orando por mim. Não é sempre que eu poderia estar gravando, tive que ficar algum tempo sem poder gravar, tá? Porque estava me recuperando da cirurgia que eu tinha feito no dedo. Agora eu vou passar por uma outra cirurgia e posteriormente quero poder voltar a gravar e compartilhar com vocês acerca das Sagradas Escrituras. Que Deus assim vos abençoe e possa vos conduzir a essa felicidade plena que somente nele nós teremos. Amém? Deus abençoe.